Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia que é hoje mesmo, dia 12 de julho de 2024, né? 21 horas e 33 minutos. Eu vim mais tarde, graça e paz, Leninha, porque precisei, tá? Mas estamos aqui. Hoje eu passei o dia inteiro estudando. Quer dizer, o dia inteiro estudando não, a parte da tarde, né? Pra trazer a live aqui pra vocês. Não reparem meu cabelo não, porque tá tudo desengonçado aqui. Minha alergia hoje tá me atacando agora à noite, porque aqui deu um solzinho e eu aproveitei para limpar a casa, lavar banheiro, lavar tudo. Então você já viu, a gente põe o pé no chão, pé na água e aí esfria tudo. Mas tá bom, muita coisa aí, né? E eu tava ouvindo agora de tardezinha passar para vocês aquilo que eu ouvi, que são coisas que a gente já tem falado, mas quando outras pessoas falam, a gente tem certeza do que Deus está falando com a gente, né? Eu já falei algum tempo atrás que para vocês, paz, Vânia, para vocês, Shalom, Andréia. Gente, eu nem dei boa noite para todo mundo, né? Graça e paz, Leninha, Shalom, Andréia, paz, Vânia, todos sejam muito bem-vindos. E algum tempo atrás, eu falei para vocês que vocês observassem a ferocidade da água. Quando vocês verem os vídeos que estão mandando de inundação, dessas coisas que estão acontecendo na natureza, eu queria que vocês observassem a violência da água, vocês observassem a violência do vento. Você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, isso daí é normal. Isso é normal. Será que é normal? Presta atenção. Será que realmente é normal? Não tem ciclone, não tem tufão e o vento tá violento. Reparem para vocês verem o que eu tô falando. E hoje, eu ouvindo um canal que eu gosto muito, chama Vozes Proféticas. Não, Rede Profética. É um canal argentino, tá? Shalom, Simone. É um canal argentino de um rapaz. E ele hoje comentou sobre isso. Ele falou da violência que tá o frio na Argentina. A violência, ele mora lá. Ele diz que eles nunca sentiram tanto frio na vida como eles estão sentindo. E ele disse o seguinte, que ele estava orando ao Senhor, ele estava orando, e Deus falou para ele que essa violência do clima não é harp, nada disso. Isso é fator espiritual. Irmãos, e eu creio piamente, porque é a mesma visão que eu tenho, não é de hoje. Eu já contei para vocês que eu já passei aqui com vento e que Deus mandou que eu mandasse o vento parar. Eu estava toda, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu escutei assim, mas escuta, você não pode repreender o vento. E foi quando eu repreendi o vento na autoridade e poder do Espírito Santo. Prestem atenção, entendeu? Então, o que eu escutei desse rapaz hoje confirmou aquilo que Deus tem falado. Confirmou aquilo que Deus tem mostrado. Esse clima todo, ele é espiritual. Irmãos, e sendo espiritual, como que nós temos que proceder? Nesses últimos dias. Aí é que mora o que eu estou falando todo dia. Santificação. Estar com a vida santificada na presença do Senhor. Por quê? Porque, sendo espiritual a situação, tá? Espiritual a situação, sobre a casa dos filhos de Deus, muitos o Senhor vai poupar. Outros podem até passar, mas não vai ser a intensidade dos outros. Presta atenção. Você tem, se você tiver com a tua vida em santificação, se você tiver com a tua vida na presença do Pai, se você tiver com a tua vida
na presença de Deus, você vai repreender o vento e ele vai ter que parar. Você vai repreender a enxurrada e ela vai ter que passar longe da tua casa. Você tá entendendo? Gente, a coisa é séria. Isso aqui que eu tô falando para vocês é coisa muito séria. Eu tenho muito temor de Deus para falar isso aqui que eu tô falando. E eu tô falando porque eu passei por isso. Eu passei por isso aqui. Estão entendendo? Vocês precisam tomar consciência que a vida de vocês vai ditar os rumos do que vai acontecer daqui para frente. A vida de vocês na presença do Senhor vai ditar a tua autoridade mediante a tudo que está acontecendo. Presta atenção. A tua vida diante do Pai, em fé e santidade, vai ditar a autoridade do Espírito Santo que você vai ter para mandar embora essas intempéries da tua vida, da tua casa. Tá entendendo? Jesus não disse que se creres a gente faria fazer obras maior que ele fez? Então, você crê? Tem que crer. Tem que crer, tem que acreditar. No momento você fica assim, né? Meu Deus, o que é isso? Mas de repente o Espírito Santo te dá autoridade e você expulsa. Tá entendendo? Mas você precisa estar com a tua vida no altar. Não adianta você estar vivendo de qualquer jeito, não. Viver de qualquer jeito, meu irmão, não é assim que funciona. Presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui. Vamos ver se vocês vão entender o meu ponto de vista, o meu raciocínio. Presta atenção. Vou supor. Você tem uma vida com Deus, mas você não é aquela pessoa de oração, você não consegue ser, você é mediano. Tá? Vamos colocar assim. Mas se o teu coração for para o Senhor te dá autoridade. Agora, tem aqueles que não adoram imagem de escultura, não, mas também não tem aquela vida com Deus, mas eles não se rendem a isso. Deus não vai jogar fora. Só que não vão ser pessoas agraciadas com o poder, entenderam? O poder da autoridade do Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Preste atenção no que eu estou falando. Por isso eu digo para você precisa se santificar. Vai ter diferença no tratamento, vai ter. Tem alguns que têm autoridade do Espírito Santo, são aqueles que estão na face do Senhor, buscando ao Pai, buscando, sabe, entendendo, tentando entender a palavra, tentando colocar a sua vida diante do Senhor, tentando ter uma vida de intimidade com Deus. Esses buscam ter a autoridade do Espírito Santo. Agora tem aqueles que conhece tudo, segue tudo, mas não consegue ter intimidade com Deus. Mas não vai perder a graça de Deus por causa disso. Mas não consegue ter a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos buscar. Quando eu falo batismo de fogo, nós precisamos buscar o batismo de fogo. Entendeu, meus irmãos? Porque esse irmão, o que ele falou hoje, confirma aquilo que o Senhor falou comigo há um tempo atrás. Essas intempéries que estão vindo são coisas espirituais. Não é harp, não é nada disso. É claro que eles usam os troços aí, usa. Mas não é isso. São os fatores espirituais. Presta atenção, olha, irmãos. Junho, eu fui ver no estudo que eu fiz hoje, aquilo que eu busquei hoje para trazer para vocês, que é o Apocalipse. Qual é o papel do Espírito segundo Jesus falou em João 16? Tem que ler lá, pastor, que eu já nem lembro o que está em João 16. É tanta coisa. Pois eu vou ler. Se o senhor puder passar aí para mim, por favor. Só para eu não perder meu raciocínio aqui. O que eu estava falando mesmo? Eu perdi. Hoje eu passei o dia estudando para trazer o Apocalipse 13 para vocês aqui.
eu fui estudar história, tá? Fui trazer algumas coisas aqui, tá entendendo, para vocês. E alguns fatores históricos para a gente ter certeza do que é e do que não é. Entenderam? Porque nós temos que entender que o Apocalipse não começou agora. Entenderam? O Apocalipse não começou agora, o Apocalipse já começou faz tempo. O Apocalipse já começou faz tempo. Não é agora. Tanto que você pode ver Daniel. Daniel já avisou o Apocalipse, só que Deus mandou selar, porque não tinha chegado o momento do começo. Mas o começo de Apocalipse 13, de Apocalipse, começa a partir do Pentecostes. Ali começou o fim. Ali começou a contar o tempo do fim. Por quê? Porque Jesus passou 2 dias com os samaritanos, pregando a palavra. Convencer o homem do pecado, da justiça do mundo. Exatamente, é isso mesmo. O Espírito Santo veio para isso. E presta atenção. Ai, fugiu agora o que eu estava falando. Deixa eu lembrar aqui. O que eu trouxe, né? Nós temos que ver que o Apocalipse já começou faz tempo. Ele começou há 2000 anos atrás. Então, tudo está se desenrolando há 2000 anos atrás. Há 200 anos ele começou a se intensificar para chegar no que é agora. Entendeu? Então, eu vou trazer aqui para vocês Apocalipse 13. Eu vou demorar com a live hoje um pouco mais. Mas eu quero deixar aqui para vocês pensarem em tudo aquilo que eu vou falar. Eu trouxe aqui, eu escrevi acho que tem mais de 5 páginas escritas, só do que eu pesquisei hoje de tarde, entendeu? O que eu pesquisei hoje à tarde para trazer, para a gente ter compreensão do momento que nós estamos vivendo e de quando isso tudo já começou, certo? Então eu vou ler Apocalipse 13. Agora eu quero te dizer, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa, porque para passar o que vem vindo aí, aqueles que têm autoridade do Pai vão falar para o vento passar por cima da casa e o vento vai passar por cima da casa e não vai ferir a tua casa. Você vai falar para a água sair pelo outro lado e ela vai sair, como Jesus fez. Mas para isso tem que ter fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então eu te dou um alerta. Busca a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque aqueles que estão agarrados em Cristo vai passar com mais facilidade. Tá entendendo? Irmão, isso não é acepção de pessoas, não, irmão. Isso faz parte das escolhas. Você escolhe uma coisa, cada coisa que você escolhe, automaticamente você vai ter você vai ter uma colheita. Se eu busco, eu vou ter uma colheita mais abundante. Se eu estou, desapercebida, a minha colheita vai ser pequena. Então eu te falo, busca ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Presta atenção. Para você não ser surpreendido, para você poder repreender a fome da tua casa e ela ir embora. Para você repreender as intempéries do tempo e essas intempéries irem embora. Para você ver um troço desbarrancando na tua frente, a montanha desbarrancando na tua frente e você mandar ela parar. E ela para ali onde ela está. Paz do Senhor, Joelma. Estão entendendo? Presta atenção, irmãos. Nós estamos num período que ou nós somos ou nós não somos. Não tem como ficar no meio do caminho. Eu não estou aqui colocando a tua salvação em xeque, em dúvida, não. Mas eu estou colocando como você vai passar.
que maneira você vai passar. Por que não vai ser igual para todo mundo? Porque uns têm uma colheita maior, outros têm uma colheita menor. Mas como que eu posso fazer? Se santifica, se põe na presença do Pai. Se coloca na presença do Senhor, não brinca com a tua vida. Não deixa brecha para Satanás, se põe na brecha da oração. Essa tua postura vai movimentar as mãos do Senhor na tua vida. Entenderam? Mas vamos lá. Nós vamos ler agora 13 de Apocalipse. Eu quero que você preste bastante atenção. Malaquias 3,18, a diferença entre o justo e o injusto. E dentro do justo, né, pastor? Tem as diferenças da busca, né? Da busca maior e da busca menor, né? Às vezes não vai imputar a salvação, mas vai. Mas para esses momentos é crucial, né? É crucial. A minha visão, pelo menos, é essa. Posso estar errada? Posso. Mas eu falo pela vida que eu vivi, por aquilo que eu busquei de Deus, da maneira como Deus fez na minha vida. Eu acredito, é o galardão, eu acredito na experiência que eu tenho. Quando eu comecei a buscar o Senhor e comecei a buscar da maneira correta, as minhas orações, elas foram ouvidas rapidamente. Entenderam? Eu vejo por mim. Por isso que eu falo. Quando eu comecei a buscar a Deus, Deus começou a me ensinar que nós temos que ter palavras precisas na oração. E quando a gente não consegue ter essas palavras precisas, nós precisamos pedir que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Até que nós saibamos que palavras levar ao Criador. E quando eu aprendi isso, minhas orações de 90, 100 dias para ser atendida começaram a ser atendidas em menos de 40 dias. Entendendo? E eu tô vendo isso na minha vida. De ontem para hoje eu já vi algumas coisas na minha vida de ontem para hoje. Coisas que ontem eu tava trêmula, hoje eu já não estou trêmula. Entenderam? Por quê? Que buscam a Deus são as mais perseguidas, exatamente. São. Isso aí é praxe, né? O pastor colocou aqui, as pessoas que buscam a Deus são as mais perseguidas, provadas e tentadas, exatamente. Mas são aquelas também que têm autoridade do Espírito Santo, né? Então, aquelas que têm autoridade do Espírito Santo. Não é fácil, gente, mas nesse momento, nós temos que nos preparar para ser perseguido, que nós vamos ser perseguidos mesmo, não vai ter jeito, nós vamos ver aqui agora que nós vamos ser perseguidos. Então, já que vamos ser perseguidos de uma vez, né? Vamos colocar nossa vida no altar para que nós possamos repreender o mal que vai assolar a terra e já está assolando, tá bom? Então, vamos lá. Exatamente, frutos do Espírito. Vamos lá, então, 13 de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. Se você tiver um caderninho para anotar, eu gostaria que você pegasse um caderninho e anotasse tudo que eu vou te passar hoje aqui, ó. Eu fiz várias e várias. Eu fiz aqui bastante anotações aqui para vocês de datas, coisas precisas. Presta atenção. Você vai entender que as bestas, elas já estão aí, junto com o livro de Daniel que nós estamos lendo, né? Do Stephen Jones, que nós estamos fazendo lá o que ele está falando. O que nós vamos trazer aqui corresponde ao livro dele, tá? Ao que ele fala no livro dele. Presta bastante atenção. Eu vou ler hoje na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia do Vaticano, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia católica. E eu vou ler aqui o comentário que tem aqui embaixo para vocês entenderem que eles sabem das coisas. Eles sabem das coisas. Mas eles permanecem no erro. Presta atenção. Vi então
uma besta que subia do mar. Presta atenção, hein? Exatamente. Tinham 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. 10 diademas é aquela coroa. É uma coroa, não é uma coroa inteira. É uma coroa que ela vem aqui na metade, tá? Isso é um diadema. Ou ele pode também estar numa corrente. Mas é uma coisa real, tá? E sobre as cabeças, presta atenção. Sobre as cabeças, um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera. Estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Os pés, contudo, eram como, não era mas era como de urso. E a sua boca, a sua mandíbula era como de leão. Pode ver que ele não é como, parece. E você pode reparar aqui que esses bichos que está falando aqui, essas bestas que ele está falando aqui, elas estão no livro de Daniel. Então ele tem um pouquinho de cada um, ele tem um pouquinho de cada reino. Entenderam? Um pouquinho de cada reino. Então presta atenção. E o dragão lhe entregou o seu poder. Presta atenção. Exatamente, pastor, cada império. A besta que vi parecia uma pantera. Parecia. Não era pantera. Parecia. Os pés, contudo, eram como se fosse de urso. Não era de urso, mas era como se fosse. A sua boca com a mandíbula de um leão. Como se fosse. Não era. Então, quer dizer, são bestas que não são bestas. É uma besta diferente. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Vamos ver em Apocalipse 12, 9. Anota aí. Apocalipse 12, 9 diz quem foi o dragão. Foi expulso o dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Esse é o dragão. Então, o dragão, o Satanás, que levou Jesus lá no monte, né, no monte mais alto, e disse, se prostrado e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra, é esse aqui. Entendeu? E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. E a gente tem que reparar que essa besta, ela sobe do mar. Quando você vê mar na Bíblia, você está falando de povos. Você está falando de muita gente. Então, essa besta, ela estava em cima de muita gente. Ela sai do meio de uma montanha de gente. Tá entendendo? E ela tem, interessante, 10 chifres, né? Que são poderes. E 7 cabeças, que são montes. Vou te mostrar já já onde está isso. Presta atenção. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta depois que a ferida foi curada. Tem gente aí esperando que o anticristo vai aparecer, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso já aconteceu. Nós vamos ver. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. Olha isso. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo, quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias.
e também poder para agir durante 42 meses, que quer dizer 1.260 dias. Anota esse número aí. 42 meses igual 1.260 dias. Ele abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Ele teve permissão para guerrear contra os santos e para vencer os santos. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo. Boa noite, Daniele. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo. A besta que sobe do mar. Nós não chegamos na terra ainda. É a besta que sobe do mar. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então. Todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Irmãos, eu vou ler depois, no final, eu vou ler o comentário da Bíblia Católica para vocês verem. Presta atenção. Agora eu vou ler aqui o que eu achei hoje, historicamente falando, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se você puder anotar, tá? Se você puder anotar aí o que eu vou falar aqui para você, anota, que você vai ficar intrigado com o que eu vou falar aqui. Presta atenção. Apocalipse 13, nada mais, nada menos, que ele está contando para nós a história da nova ordem mundial. Tá entendendo? A primeira parte dele é a besta que sobe do mar, que eu acabei de ler agora. Ele tem duas partes. A segunda parte é a besta que sobe da terra. Presta atenção. Presta bastante atenção. A primeira vez que foi tentada uma ordem mundial no mundo foi através de Nimrod, com a Torre de Babel. Entendeu? Que a velha ordem, né? Sim, a velha ordem com Nimrod, né? Nimrod foi o primeiro homem a trazer a ordem mundial, né? E como que terminou a primeira ordem mundial? Na diversidade de línguas. Deus queimou a Torre de Babel, mandou 70 línguas para dividir o povo e não puderam mais se aglutinar e formar a ordem mundial de Nimrod. Bom, segundo, Satanás, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ele sabe o que se vocês puderem interagir comigo aí, para vocês dizerem se entenderam ou não, como o pastor está fazendo aqui comigo, isso é muito bom. Presta atenção. Segunda coisa, Satanás, ele sabe o plano do reino mundial de Deus e de seu Cristo. Ele sabe exatamente como vai ser a queda dele e a vinda do reino de Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe da sétima trombeta. Ele sabe que a sétima trombeta vai soar e vai ouvir dizer: os reinos passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele sabe disso. Então, o que ele está tentando fazer? Ele quer fazer o reino dele igual ou parecido ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Entenderam? Então ele está fazendo tudo que ele possa, só que do jeito dele, na destruição. A ordem através do caos. Presta atenção numa coisa. Há 10 anos atrás, a gente falava sobre teorias da conspiração, não é verdade? Exatamente, enganando as pessoas. Se falava muito em teoria da conspiração, né? Tudo era teoria da conspiração.
a gente falava uma coisa, você é uma teórica da conspiração e não sei o quê. Mas a teoria da conspiração, ela só fica na teoria se você não tem datas, se você não tem como provar. Agora, do momento em que você começa a provar essas teorias, elas deixam de ser teorias e começam a ser verdades. Entendeu? Começa a ser fato. Tá entendendo? Então, presta atenção em alguns detalhes que eu vou te passar. Anota aí. Qual é o animal que se parece com o cordeiro? Você sabe? Inclusive na religião, exatamente. Na religião, pastor. Acho que religião que o senhor colocou, né? Essa daí é a principal. Presta atenção aqui, ó. Eu quero que você me responda. Qual é o animal que parece com o cordeiro? Tem algum animal que parece com o cordeiro? Alguém sabe? Qual é o animal que se parece com o cordeiro? Quando temos fatos e teorias são verdadeiras. Exatamente. Exatamente. Coloquem para mim alguém aí se vocês sabem quem é o animal que parece com o carneiro. E não é o carneiro. Alguém pode colocar aí? Deixa eu ver aqui. Exatamente, a cabra, o bode. Abraço, Aline. Exatamente, o bode. O bode, ele é o similar do cordeiro. Marca aí na tua Bíblia que nós vamos... daqui a pouco você vai entender o que eu tô falando aqui. Ele parece o cordeiro, mas ele tem voz de dragão. Ele quer ser cordeiro, mas ele tem voz de dragão. Marca aí, vai marcando aí para você entender tudo que eu vou te passar aqui, que é bastante coisa. Eu espero estar ao nível, né, de fazer fazer você pensar. A besta do mar, na besta do mar, ela trabalha no sistema religioso. Exatamente, pastor Esaú, bode peludo. Presta atenção. A besta do mar, ela trabalha no aspecto religioso. Presta atenção. Agora eu vou ler aqui. Então você entendeu que essa besta do mar, ela é uma besta religiosa. Tá entendendo? Ela é uma besta religiosa. Eu já vou prosseguir. Agora vamos para a segunda parte do texto. O falso profeta e o serviço da besta. Vi depois outra besta sair da onde? Da terra. Tinha 2 chifres. Como cordeiro. Mas ela falava como o quê? Como dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta. Então, elas estão uma diante da outra. A segunda besta, ela sai da terra e ela exerce uma autoridade diante da primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Vai, sublinha na tua Bíblia aí, para você poder entender. Ela opera grandes maravilhas. Essa besta da terra. Até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Você já vai entender o que é isso aqui. Graças e maravilhas lhe foi concedido realizar em presença da besta. Ela seduz os habitantes da terra, exatamente, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada. A besta do mar que é ferida. Presta atenção. Mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta. Gente do céu, é incrível, é incrível. Ela colocou espírito à imagem da besta. Vocês já vão entender isso aqui tudo. Que se já não estiverem entendendo, porque a gente já tem conversado muita coisa que eu vou passar aqui nisso aqui, nós já conversamos.
de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Aliás, é o número de homem, não é de um homem, não. É um número de homem. Por que de homem? Porque nós somos feitos no sexto dia. Nós fomos feitos no sexto dia. Por isso é número de homem. O número 6 é o número de homem. O número 7 é o número da perfeição. Seu número é 666. Então tá. Seguindo aqui nas minhas anotações. A besta do mar, ela é religiosa. Nós vimos lá no livro de Daniel, que nós estamos estudando, que os reis, né? Os reis foram exatamente Babilônia. Os reis foram, como é que diz? Dando poder a essa besta. Os reis do Império Romano foram dando poder. Nós vamos descobrir hoje como é que eles deram poder, mas vamos chegar lá então. Bom, a besta que subiu da terra, quem que é? Ela tem poder civil, ela tem poder militar, ela tem poder político e ela tem poder econômico. Nessa mesma besta que sobe da terra, estão todos esses poderes com ela. Tá entendendo? Ela sobe da terra e todos esses poderes... Espera só um pouquinho, já tá caindo aqui. Todos esses poderes... Vocês estão aí ainda? Deu um... Exatamente. É isso aí, pastor. Você está indo pelo caminho. Vamos lá. Agora, nova ordem mundial. Quando é que essa nova ordem mundial começa a ser difundida? Presta atenção aqui. Vamos então aos fatos. Então quer dizer que teoria da conspiração é quando você não consegue provar, não é? Então, quando que homens poderosos vêm falando da nova ordem mundial? Por que eu preciso passar isso aqui para você? Porque você precisa entender, irmãos, que a besta, ela não vem de outros lugares, ela já está pronta, ela já está pronta, não existe mais nada a ser feito, ele só precisa aparecer, e já vai aparecer. Acredito que novembro já está aí. Quando que homens poderosos vêm falando da nova ordem mundial? Franklin Roosevelt falou pela primeira vez em 1941. Ele usou... Quem é esse homem? Presidente dos Estados Unidos. Franklin Roosevelt, 1941, usa a primeira vez a denominação de nova ordem mundial. Eisenhower, que é um presidente dos Estados Unidos, o 34º presidente americano, usa em 1960 a mesma nova ordem mundial. Eles declaram a nova ordem mundial. Nixon, em 1967, declara a nova ordem mundial. Nelson Rockefeller, em 1968, declara a nova ordem mundial. De novo, Nixon, na sua visita à China, em 1972, declara a nova ordem mundial. A ONU, em 1974, declara a nova ordem mundial. O Congresso americano, em 1975, com 32 senadores,
92 deputados assinam uma declaração de apoio à nova ordem mundial. O Clube de Roma, em 1976, assina uma declaração para a nova ordem mundial. Gorbachev, lembra do Gorbachev? Lembra dele? Na Rússia, que fez a perestroika? Estão lembrados disso? Nós somos antigos, né? 1988 fala da nova ordem mundial. 1988. Bush pai, em 1989, convida a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ingressarem na nova ordem mundial. Exatamente, pastor. Bush pai também, 1990, em setembro, falou sobre a Guerra do Golfo, que seria a hora de criar a nova ordem mundial. Você vai falar assim, mas por que você está falando tudo isso? Preciso falar para você entender que o negócio é antigo. Isso não é, pelo visto, vem... Não, desde antes. Vou te mostrar aqui, vocês vão ver aqui. Bush pai, em 1990, em outubro, falou na ONU sobre a nova ordem mundial. A Guerra do Golfo, exatamente, pastor, o presidente do Iraque foi deposto. Por quem? A Guerra do Golfo, Bush pai, 1991, elogia a nova ordem mundial com ênfase. O Conselho das Relações Estrangeiras, em 1991, em junho, fala abertamente sobre a nova ordem mundial. Gorbachev, de novo, em outubro de 1991, fala sobre a nova ordem mundial. Observe que a coisa está crescendo. Crentes metodistas, exatamente. Crentes, né? Que crente é esse, hein? Henry Kissinger, 1993, fala sobre a criação da nova ordem mundial. A ONU, em 1996, apresenta um documento com 420 páginas sobre a nova ordem mundial. Você está vendo, desde 1941, a nova ordem mundial começa a aparecer. Mas ela já vem vindo desde que Noé estava aí. Mas agora ela começa a chegar com força. Porque agora o mandato de domínio dos homens da terra está terminando. Lembra 2014? Está lembrado de 2014? A nova ordem mundial, ela já é fato. Ela não é teoria. Os próprios jornais já estão falando. Os nossos presidentes aqui, o Senaqueribe daqui está falando. Ele foi na ONU falar da nova ordem. O capítulo 13, nada mais, nada menos é que a revelação da nova ordem mundial, onde Satanás vai fazer o seu império. É nessa nova ordem mundial que ele vai fazer o seu império. A criação exatamente da Organização das Nações Desunidas, ela é o escritório da nova ordem mundial. Presta atenção agora aqui. Gente, vocês vão ficar com o queixo caído. Segura aí para vocês, segura o queixo, senta e segura. E anota, porque quando a gente não estiver mais aqui, ninguém vai te enganar. Através de João foi dita tudo sobre Anon, o poder político e religioso. Presta atenção daqui. O daqui segue exatamente, segue os dois. A primeira tentativa moderna para a implantação da nova ordem mundial, ó, Daniele, presta atenção agora aqui, ó. Foi a Liga das Nações, 1920. Ela foi a antecessora
da Organização das Nações Desunidas. 63 nações se uniram e assinaram um pacto para a formação da nova ordem mundial, depois da primeira G mundial. Mas, nesse tempo, os Estados Unidos não entraram nessa formação. Então, não deu certo. Entendeu? Presta atenção. Precisava a cabeça, precisava a besta que sobe da terra estar assinando a documentação. Sabe o que me chama a atenção? É que tudo é documentado. Tudo é preparado com documentos. Entenderam? É isso que me chama muito a atenção. Satanás não faz nada se não estiver documentado. Irmãos, vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio? Ele não faz nada se não tiver documentação com o homem. Entendeu? Exatamente. Exatamente, pastor. Ela estava envolvida. E lá é a terra dos... Ai, não lembro agora o nome deles lá. Não me lembro agora qual que é a tribo, uma das tribos de... Ai, não me lembro agora o nome deles lá. Depois eu vou lembrar, eu passo aqui. Sistema organização. Preste atenção aqui. Aí criaram o quê? Para os Estados Unidos entrarem. A segunda grande G mundial. Para trazer os Estados Unidos para dentro do pacto. Olha o que acontece agora. Agora não é mais a Liga das Nações. Agora é a Organização das Nações Desunidas. Onde a sua sede é aonde? Exatamente, tem que ver com a validação e permissão do homem, consentimento. Presta atenção aqui, ó. A segunda grande G vem trazer os Estados Unidos para o pacto. Agora, a Organização das Nações Desunidas, aonde vai ser a sede dela? Exatamente, Daniel. Tantos anos essa ideia se perpetuando entre as nações. Exatamente. Aonde vai a sede deles? Lá em Nova York, né? Nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm a supremacia do mundo. Ele põe governador, ele tira... Ele faz o que ele quer no mundo. Ele é o dono do mundo. Hoje eu estava ouvindo Jason Rosa. Exatamente. É tudo junto e misturado. Sem permissão do homem, a terra não pode agir. Exatamente. Presta atenção, gente. Os Estados Unidos, eles têm a supremacia do mundo. Eu estava vendo hoje o Jason Rosa falando uma coisa muito interessante. Ele e um outro também daquele canal. Ai, não lembro agora. O xadrez, como que é? Jogo de xadrez, acho que é isso no canal dele. Ele disse o seguinte... Não, Checkmate, o canal, Checkmate. Eles disseram o seguinte, que ninguém ainda supera os Estados Unidos. Nem a China e a Rússia juntas não conseguem superar os Estados Unidos. Eles ainda são os maiores. Eles ainda são os maiores. Você sabe quem foi que desenhou o prédio da Organização das Nações Desunidas? Vocês sabem quem foi que fez? Quem fez a arquitetura do prédio? Vocês sabem quem foi? Foi um brasileiro, Oscar Niemeyer. O primeiro Adão deu permissão e o segundo Adão venceu. Exato. Aqui, ó. O seu prédio foi desenhado por Oscar Niemeyer e um francês, mas ele era o chefe da turma toda. Esse homem aqui, gente, era um grande satanista, tá? Tanto que ele fez Brasília aos moldes do Egito. Na configuração do Egito, um Egito moderno. E a sua grande obra-prima, vocês sabem que tem o maior painel pintado dentro da ONU, vocês sabem que é um brasileiro que fez. Vocês sabem quem é esse homem que fez isso? Vocês sabem?
Quem é o homem que pintou o maior painel que existe no mundo, dentro da organização, dessa organização do Satanás aí? Sabe quem foi? Cândido Portinari. Ele fez a maior obra que tem em exposição no mundo dentro da ONU. É imenso o que ele fez. 2 brasileiros. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não é o nordestino, não. É o Cândido Portinari. Ele era um paulista, tá? Cândido Portinari. Tanto é que perto de Ribeirão Preto tem uma cidade, que é a cidade dele, é Brodowski. Brodowski é a cidade de Cândido Portinari. Eu sei porque eu morei do lado ali. Eu morei em Ribeirão Preto e eu, quando ia para Franca, sempre passava por lá. Tem todos os painéis dele. A cidade é inteirinha. Brodowski é inteirinha com as obras de Cândido Portinari. Olha aqui, ó. A ONU, ela é uma entidade espiritual. Ela rege por pactos espirituais. Quem falou isso não sou eu não, tá? Quem falou isso foi Robert Miller, que foi secretário-geral por 40 anos da Organização Mundial de Satanás. Da Organização das Nações Desunidas, né? Tô colocando agora, tô confundindo com a outra lá. Depois vocês pesquisem isso tudo que eu tô falando aqui, que vocês vão achar. Robert Miller foi secretário-geral por 40 anos. Ele que falou isso. A ONU é entidade espiritual. Ela rege por pactos espirituais. Agora, presta bastante atenção. Presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Dizerem que isso tudo vai ser lá na Arábia. Irmãos, isso tudo vai ser como é que é o nome lá? Os palestinos, vai ser o Irã. Eles têm sim, tem parcela enorme nisso aqui tudo. Mas não, eles não são a besta. Não, eles não são. Tá aqui, tá nítido aqui na frente. A história tá dizendo. Ele disse que cria no governo comandado por ordens, por pactos espirituais. Esse homem, Robert Miller, depois você procura aí, secretário da ONU. Os Estados Unidos têm um selo, presta atenção. Os Estados Unidos têm um selo. E é uma pirâmide inacabada. Lembra da nota de $1? Eu vou te contar agora a história dela. Presta atenção aqui para você entender aonde é que nós estamos. Para você não cair na conversa de muita gente aí que diz que Deus falou. Presta atenção, irmãos. Deus não precisa falar, o que está falado está na Bíblia. Está aqui escrito. Nós estamos vendo desenrolar das profecias. Se nós puxarmos a história, nós vamos entender o que está acontecendo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou puxando a história para a gente poder entender. Para a gente não ficar à mercê de gente que não conhece essas coisas. Aí você vai falar para mim assim, mas Ruth, a senhora não está sendo muito incisiva, a senhora não está sendo... Não, meu irmão, eu estou sendo consciente. Porque a Bíblia é um livro da história da humanidade. A Bíblia é um livro da história da humanidade. O Apocalipse é um livro que conta a história do fim do mundo. Do fim do mundo, não, do fim dos reinos desse mundo. Tá entendendo? Então presta atenção aqui, ó. Os Estados Unidos têm um selo. E é uma pirâmide inacabada. Presta atenção. Ela só será acabada quando se completar a nova ordem mundial. E na topo da pirâmide tem o olho de Lúcifer, ou o que é chamado o olho que tudo vê. Na base dessa pirâmide está escrito Novus Ordus Secolorum, que quer dizer nova ordem mundial. Tá entendendo? Agora presta atenção como que isso apareceu aqui. Foi em 1792,
1792, que o Congresso americano votou este selo. Que selo? Da pirâmide. Os Estados Unidos, o selo deles é a pirâmide. Entendeu? Presta atenção. 1798, a França reconhece os Estados Unidos como nação. Presta atenção, marca isso aí. Marca isso aí. O propósito, irmãos, é antigo. E a independência dos Estados Unidos, desculpa aí, o propósito é antigo, presta atenção. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. A nota de $1, certo? Não tinha estas inscrições até 1935. Ela não tinha esse selo, o selo da pirâmide. Delano Roosevelt instituiu a grafia na nota de $1 da pirâmide inacabada. Isto é um fato, não é uma conspiração. Por que esse país tem esse selo? Porque os Estados Unidos têm este selo. Você já parou para perguntar? Qual é a pretensão deles? Agora presta atenção. A besta que sobe da terra, ela sobe do meio de muitas águas. Ela sobe no meio, a besta que sobe do mar. Ela sobe no meio das águas, meio de povos. Todo povo, toda língua, toda nação, ela está no meio de todo mundo. Tudo que é gente, ela está no meio. É a besta religiosa. Ela está assentada como rainha em todas as cidades da terra. Só é em muito pouco lugar que não tem ela. Mas ela sempre se faz presente. Ela tem o maior número de terras agricultáveis do mundo, pertence à besta que sobe do mar. É o maior latifúndio do mundo, é ela. Todos os reis da terra vão pedir bênção para ele. Nós vamos entender isso aqui agora. Os Estados Unidos. Quem foi levado para os Estados Unidos para fazer aquela nação? Vamos ver também? Presta bastante atenção. A besta, algumas coisas aqui. A besta que sobe do mar. Algumas coisas que eu não passei aqui ainda. Ela tem 7 cabeças. Por que ela tem 7 cabeças? Porque ela tem 7 colinas. Vamos ver Apocalipse 17:9. Apocalipse 17:9 vai nos responder isso aqui. Quer ver, ó? Diz assim: aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem é a mulher? É a igreja. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São os montes, são as colinas. Eu não lembro agora o nome delas todas, né? Não me lembro agora, me fugiu da minha mente, mas depois eu vou deixar lá nos stories o nome Capitolino. Eu não lembro agora todos eles, sei bem do Capitolino. São 7 montes, 7 cabeças. Todos os historiadores antigos citam Roma como a cidade dos 7 montes. Deus está revelando a conspiração que há para um governo mundial. Preste atenção. Deus está revelando a conspiração que há para um governo mundial. Roma conspira. E o que é religioso, o dragão lhe dá o poder.
Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora para vocês. Roma, eles capturaram tudo aquilo que tinha na Babilônia, tudo da Babilônia, eles levaram para Roma. Tudo que tinha no Egito, tudo que tinha de adoração no Egito, que eles puderam levar, levaram para Roma. Tudo que eles puderam pegar de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, não se esqueçam disso. Tanto que Israel está reivindicando as peças do templo que estão debaixo do Vaticano. Todas as religiões do mundo estão dentro do Vaticano. Ela é a grande Babilônia. Presta atenção, meus irmãos. É só a gente raciocinar. Eles estão todos dentro do Vaticano. Você acha que a Biblioteca de Alexandria, ela foi queimada por quê? Porque eles capturaram tudo que precisavam, levaram para os porões do Vaticano, que tem mais de 84 quilômetros. Nos porões do Vaticano, tem mais de 84 quilômetros de biblioteca. Da onde vieram todos esses livros? Da onde veio tudo isso? Irmão, não estou falando isso aqui para você da minha cabeça, não. O que eu estou te falando aqui, você pega, consulta livro de história, vai ler. Você vai... Desculpa aí, gente. Vocês vão ver tudo isso aqui que eu estou te falando. Presta atenção. Abre a tua mente para entender. Gente, eu estou sendo cansativa. Fala aí se eu estou cansando vocês. Porque ainda vou mais um pouco de tempo aqui. Se eu estiver cansando, eu paro aqui e continuo amanhã. Se eu estiver cansando aqui, eu paro aqui e amanhã a gente continua. Ai. Dá uma dica aí pra mim, se eu paro, se eu continuo. Ai, só um pouquinho passar meu creme aqui, senão... Não tá cansando, não? Vocês aguentam mais um pouco? Então tá bom, então vamos lá. Anota aí o que eu tô passando pra vocês, pra depois vocês procurarem. Pra vocês confirmarem o que eu tô falando. Não adianta vocês ouvirem e depois falar, ah, ela tá viajando. Não, eu quero que você confirme o que eu tô te falando. Vai pesquisar que você vai achar. Presta atenção no que eu vou te passar de informação aqui agora. Presta atenção. Constantino. Lembra de Constantino? Ele foi o criador da Igreja Católica. Lembra dele? Tá lembrado? Ele foi o homem que criou a Igreja Católica. Ele foi um imperador romano que começou a ver que o Império Romano estava sendo destruído e ele começa a ver que essa religião é uma religião interessante para segurar o império dele. E ele acaba forjando um sonho lá que ele teve, né, que com essa cruz tu vencerás, né, a batalha. E ele manda fazer uma cruz, que é a cruz de Malta. E espera um pouquinho, gente. Dá dor no nariz. Mas não repara não, escuta minha voz, não olha pra minha cara que não tá nada bonita. Vamos lá pra frente. Aliás, bonita nunca foi, né? Mas vamos lá. O que acontece? Constantino agora, ele é o chefe da Igreja Católica. Só que ele resolve passar a capital no Império Romano para Constantinopla, uma cidade que ele criou, que hoje é Istambul, na Turquia. E ele resolve passar para... E em 330, depois de Cristo, ele transfere. Na transferência, fica um troninho vazio lá em Roma. Mas o bispo de Roma, nada bobo, começou a preencher o trono. O bispo de Roma toma o trono e de aí em diante ele não para mais de crescer. Lembra do Justiniano? Tá lembrado dele? Do que nós falamos do imperador Justiniano, que foi um pouco depois? Tá lembrado disso?
que ele fez o calendário novo, ele fez um monte de coisa a mando do Papa, e o Papa era Agapito, né? Agapito na época, lá para frente, 100 anos depois de Constantino. E eles começam a mudar os tempos e as leis. Olha aqui, ó. O Sacro Império Romano durou de 538 a 1798. Anota aí. O Sacro Império Romano durou de 538 até 1798. Alguém pode fazer a conta de quantos anos dá isso? Quantos anos dá isso aqui? Alguém tem aí como fazer a conta e passar para mim? Hã? Alguém pode aí fazer, por favor, a conta? 538 a 1798. Faz a conta aí, passa aí para mim, por favor, para a gente interagir aqui, né? Vejam aí quanto dá, quantos anos dão e observa o número que vai dar. Fez a conta? Põe aí para mim, alguém que fez a conta, põe aí, por favor. Ele teve mais de 1000 anos de duração. Foi sustentado pelo exército da França. 1200 anos, não dá um pouquinho mais, não? 1260 anos, exatamente. 1260 anos. 1260 anos, 1260 dias. Hã? Não, é 538. 538 a 1798. 538 até 1798. Isso, 1538 a 1798. 1260 anos. Não te diz respeito 42 meses? Presta atenção, irmão, isso tudo tá ligado. Tá entendendo? 1260 anos de duração foi sustentado pelo exército francês. O imperador Clovis colocou à disposição do papado seu exército em 1798. 1º de fevereiro de 1798. Ele colocou, aliás, em 538 ele colocou o seu exército à disposição. Agora presta atenção o que vai acontecer. Em 1798, dia 1º de fevereiro, o imperador Napoleão dá ordem de prisão ao Papa Pio VI, que morre em cativeiro, 2 anos ele fica, com 82 anos de idade. O que acontece? 1260 anos de poderio. De repente ele é morto. Eu tô falando sistema. O poder, quem estava no poder na época é preso. A igreja cai. Houve uma ferida mortal ao papado. Ninguém achou que fosse mais ressuscitar, porque aí tinha a Revolução Francesa na história. A Revolução Francesa pregava o ateísmo. Olha aqui, ó. Houve uma ferida mortal ao papado. Uma cabeça foi cortada praticamente. Um monte onde estava o Vaticano foi ferido. Acharam na época que não existiria mais o Vaticano. O monte do Vaticano foi em 1798. A morte, né, foi decretada em 1798, mas foi curada em 1929. Em 1929, no dia 11 de fevereiro
de 1929, através do Tratado de Latrão, assinado entre o Vaticano e Mussolini, é dada ao Vaticano o poder de ser um Estado, com o rei soberano. Quem é o rei do Vaticano? O papado. O papado. Esse tratado devolve o poder político e se torna um país, o menor país do mundo. O crescimento foi nesse acontecimento foi dado início o Papa Pio XI veio ascendendo e ganhando popularidade. O carisma e poder do atual é evidente. Ele reuniu hoje, né, os que estão aí, ele reuniu os líderes políticos, religiosos e os CEOs da Google, do Apple, o governo mundial, que é o sonho dos Estados Unidos. Este sonho está se tornando realidade. Do Anastácio. O Vaticano ele é formado, né, pastor, desde a Idade Média, né? Porque, o senhor veja bem, como é que fala? Os grandes pintores, né? Os grandes pintores, Michelangelo, Rafael, pintaram a Capela Sistina, não foi de um dia para o outro, foram centenas de anos pintando aquilo. Eu sei porque eu estudei História da Arte, e o Vaticano é uma das principais estudos que a gente faz da História da Arte, são eles, e foi todo feito na Idade Média, entendeu? A Idade Média ele é 1 quilômetro quadrado, né? Aquelas portas, tudo que é feito ali, tudo ali, porque ali já era Vatica, né? Monte de Vatica é uma deusa, né? Por isso se chama Vaticano, né? É uma deusa e ela, como é que diz? E tudo ali foi consagrado a ela, né? Isso, todas essas empresas são ligadas a BlackRock, exatamente isso. Todas essas empresas do mundo, as grandes empresas são todas ligadas à BlackRock, todas estão ligadas. A BlackRock é a parte monetária da situação, né? Então o Vaticano ele vem sendo construído ao longo desde que Constantino formou tudo isso daí. Isso já foi começado a construir a Grande Babilônia. Eles começaram a trazer nas cruzadas, eles traziam os falos dos bichos de lá, aquelas coisas todas. Babilônia. Todos os achados arqueológicos no mundo, meus irmãos, estão dentro do Vaticano. Tá? Tem uma instituição, eu não me lembro agora o nome, que qualquer coisa que se ache no mundo é levado para ela. E ali eles veem se podem passar para as pessoas ou não. Tanto é que os gigantes que tem no mundo que são achados, todos os esqueletos estão lá. É Mitsuri, né? Aí não lembro agora o nome, é um nome bem, bem estranho. Tá? É bem interessante estudar a história da arte, porque a história da arte a gente vê isso aqui tudo. É incrível. Então preste atenção aqui. Os Estados Unidos surgiu em cima de uma guerra, certo? Estados Unidos ele vem de uma perseguição. Estados Unidos ele acontece na hora das maiores perseguições na Europa contra os cristãos. A igreja partiu para cima dos crentes verdadeiros. Todos aqueles que não aceitavam os dogmas da igreja, eles começaram a queimar, né? Queimavam os judeus, queimava todo mundo, né? Chamava o povo de bruxa, fazia coisas absurdas. As mulheres
As mulheres que tinham conhecimento de ervas para cura, eles queimaram quase todas. E por que eles queimaram? Porque precisava vir o advento das farmaqueias. Aí eles, exatamente, o período das trevas, período da Idade Média. E os Estados Unidos, ele vem nisso. E ele vem como um carneiro, mas ele é um bode. Ele vem na figura de protestantes fugindo para salvar suas vidas. E eles vêm para se fixar na terra, para viver na terra. É diferente do que foi feito no Brasil. O Brasil foi feito para explorar a terra. Os Estados Unidos não, ele foi feito para se fixarem na terra. Eles se pareciam protestantes, eles vêm com a liberdade religiosa, civil, um país onde é só falado liberdade. Um país sem lei, sem rei e sem o Papa. Parece que eles ajudam o mundo todo. Parece, mas não, eles são dragão. Estão entendendo? Presta atenção. Dentro dos porões dos navios que trouxeram essa gente toda, da Inglaterra para cá, de Portugal. Portugal veio mais para o sul, mas a Espanha, Inglaterra foi para do hemisfério do Equador para cima, tá? O que acontece? Vieram muitos protestantes, a maioria era protestante, mas no meio deles vieram também uma loja que tem um M junto. Essa loja, ela forjou em cima de um cordeiro, mas na verdade era bode. Tá entendendo, meus irmãos? Presta atenção. Presta bastante atenção. O poder satânico, presta atenção nisso aqui. Há um poder satânico nos presidentes americanos. Obama traz nitidamente isto. Eles influenciaram as leis de Deus. Eles retiraram, infringiram as leis de Deus. A voz da nação é a Casa Branca. Presta atenção, a voz da nação americana é a Casa Branca. A cidade de Washington foi construída por maçons. E as suas avenidas formam esquadros e compassos. As avenidas que circundam a Casa Branca são na forma da estrela de 5 pontas. Quando essa estrela está para cima, é magia branca. Quando ela está apontada para baixo, ela quer dizer magia negra. Presta atenção nisso daqui. Na Casa Branca, ela representa a cabeça do bode. Todos os presidentes são maçons. E os que foram mortos não eram maçons. Lembra do Reagan, que teve um acidente, quase mataram ele? Pois é, nessa época ele não era maçom. Mas aí ele se rende à maçonaria e ele ganha de novo as eleições. Em 1798, o papado foi ferido de morte, certo? Em 1798, surge os Estados Unidos. Entendendo? Hoje, os Estados Unidos têm poder sobre o mundo. Eles invadem países, destroem reinos, matam reis, faz revolução para todos os lados. Eles derrubam os poderes que se opõem ao governo mundial. Quem ajudou a curar a ferida mortal? Quando viajam ao Vaticano para pedir bênção, estão entregando poder à primeira besta. Bento XVI fez o seu aniversário dentro da Casa Branca, com 9.000 convidados. Você está achando que isso é pouca coisa? Isso aqui é poder à primeira besta. Chiquinho falou no Congresso americano, né? Comprova a parceria das duas bestas. Elas estão unidas. O governo mundial está sendo implantado
E os 10 reinos sendo colocados, o Clube de Roma. Astana é a capital que quer parecer a Nova Jerusalém. Meu irmão. Leia Apocalipse 21. Não vou ler aqui porque aqui já deu coisa que vão me desligar daqui a pouco. Satanás está construindo uma contrafação com a Nova Jerusalém. Nós estamos para ver a pedra sendo lançada nos pés da estátua. Nós estamos chegando nesse momento. Você está entendendo o que eu estou passando para você? Eu quero orar por nós, para que Deus nos dê a capacidade de enfrentarmos tudo que vem vindo aí. E nós estarmos na Nova Jerusalém, com Cristo, com o Cordeiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, por essa live. Te pedimos a proteção do Teu Espírito Santo. Te pedimos entendimento. Te pedimos, Senhor, que as nossas palavras tenham chegado aos nossos irmãos com clareza, para que eles possam entender o momento que nós estamos vivendo. E quem são as duas bestas? Elas já estão imperando já faz tempo. E o povo está procurando ainda quem é que vai ser a besta, né? O povo está procurando quem que vai ser o anticristo e está na cara de todo mundo. E estão aí especulando. Mas está aqui, Senhor, para os teus filhos analisarem. Eu espero, Pai, ter feito a tua vontade nesse dia. Ter trazido para os meus irmãos elucidação daquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Guarda-nos mediante a tua palavra, nos ajuda, nos ensina, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, para que nós não venhamos ouvir vozes que não vêm daquilo que está correto. Nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento, nos dá capacidade de entendimento. Sê conosco, Senhor. Nós te pedimos uma noite de paz, uma noite na tua presença. Te agradecemos por tudo e te louvamos por tudo. Ajuda, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu já estou ficando sem ar, tá? Mas que Deus abençoe a todos. Eu espero que eu tenha conseguido passar o meu melhor para vocês, tá? Passei a tarde estudando aqui. Desde onde que eu tô, né? De manhã eu limpei a casa e de tarde eu vim trabalhar em cima disso. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês entendam e não caiam na conversa de outras pessoas que não têm noção da história, não têm noção do que já aconteceu e estão falando tagarelices por aí. Tagarelices. Me desculpa falar assim, mas a verdade é essa. Confundindo a cabeça das pessoas. Confundindo a cabeça. Não deixe confundir tua cabeça. O teu alvo é orar para que você esteja em pé diante do Filho. Somente isso, meu irmão. As coisas já estão acontecendo, nós já estamos já no final de tudo. Tudo já vem acontecendo há muitos e muitos e muitos anos. Fique na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Vejam do início, quem não viu, veja do início, tá bom? Muita informação aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.